Então vamos para mais um ensinamento da noite de hoje, que virá através do livro Fonte Viva, capítulo 86. Tem uma passagem bíblica que nos diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Repetindo essa passagem que está na Bíblia, no capítulo 5, do versículo 15 de Tiago. Quem tiver a Bíblia, quiser consultá-la, por favor, abram a Bíblia em Tiago, capítulo 5, do versículo 15, que diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Paulo. Então, Emmanuel vem e nos diz assim: todas as criaturas humanas adoecem. Não existe uma pessoa que não adoeça. Aí ele fala: todavia, são raros aqueles que cogitam da cura real. Então é raro alguém que queira a sua cura real. Não é? Ninguém quer a cura e ninguém vai atrás da cura, da origem do mal. Todo mundo vai atrás, não é? Do efeito e não da causa. Esse é o grande problema. Aí ele continua: se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca, que seria os comprimidos, né? Ou então dos poros, que seria a injeção, te possa restaurar integralmente. Então, não adianta esses remédios, não vai curar. A pessoa tem depressão, por exemplo, ela vai tomar ansiolítico, a pessoa tem ansiedade, ela vai tomar ansiolítico, vai resolver? Tem depressão, vai tomar calmante, vai resolver? Tem que ir na origem, no que causou a depressão. Aí ele continua: o comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Tá vendo? Todos os nossos males têm a sua origem no nosso coração. Ele continua: a mente é fonte criadora. Nossa mente é fonte criadora. Eu crio tudo que eu quero com a minha mente, né? Porque nós somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. E tudo começa no pensamento, através do coração enfermo. Aí ele continua: a vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Então a vida, pouco a pouco, plasma aquilo que eu desejo. Então os meus ideais, os meus sonhos, meus hábitos, meus vícios que estão impregnados na minha cabeça, na minha mente, né? Então a vida, pouco a pouco, ela vai plasmando em torno do nosso espaço aquilo que a gente pensa. Então, quando a gente tem uma ideia fixa, um pensamento fixo, aquilo se cristaliza. E quando cristaliza, já era, não tem mais jeito, né? Então é a cristalização dos desejos, dos vícios. Somos porque nós somos o que pensamos, onde quer que estejamos. Ele continua: de que vale a medicação exterior, se prossegues triste? Então, o que vale? Do que vale? Não é? A gente tomar remédio, isso e aquilo, ansiolítico, antidepressivo. Que adianta a gente tomar isso se a gente continua, que é uma coisa exterior, se a gente prossegue triste, acabrunhado e insubmisso, não reage, não faz nada? Aí ele continua: de outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas, ao surgirem os primeiros melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Exemplo: se o médico cura o alcoólatra, não adianta o médico curar o alcoólatra, ele pega e volta para o bar novamente. Então não adianta. Como regenerar a nossa saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? Como é que nós vamos melhorar a nossa saúde
Se nós estamos com azedume, com impaciência, com intolerância, ou então nós estamos com desânimo, pessimista, sem fé. Como é que a nossa cura pode acontecer com essas duas situações emocionais? Né? A indignação rara, quando justa e construtiva, no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo e de todos, de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar das maldades, da maledicência ou da inutilidade, com as quais dependes tempo valioso e longo, em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias vítimas imprevidentes do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manche teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos aqui ou além, o Senhor te levantará. Ficou aí, então, esse ensinamento extraordinário para que todos nós possamos fazer uma reflexão. Não é que todos nós devemos... a palavra-chave que define, não é, a nossa cura quando estamos doentes, seja da alma ou do corpo físico, é a resiliência. Resiliência. Não é? Temos que ser fortes. Fica aí para a nossa reflexão e uma boa noite para todos.